E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu me chamo Vitor Martins, eu sou professor de matemática aqui do canal Matemática Martins. Se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos, curte e se inscreve. O tema da nossa aula de hoje vai ser sobre Teorema de Pitágoras. Então bora lá, sem enrolação, bora pro vídeo. Gente, nessa aula aqui a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras, o que é o Teorema de Pitágoras. Vamos falar também um pouco sobre o triângulo pitagórico, duas aplicações aqui, como que a gente resolve, e um exercício para reforçar o aprendizado, tá bom? Uma observação é que, se você chegou aqui nessa aula de paraquedas, eu recomendo que você, antes de ver a aula do Teorema de Pitágoras, que você tenha alguns conhecimentos necessários para você estudar o Teorema de Pitágoras. Por quê? Para a gente estudar o Teorema de Pitágoras, a gente precisa entender um pouco sobre equação de primeiro grau e de segundo grau, tá? A gente precisa entender um pouco sobre potência e um pouco sobre raiz, tá? Potenciação e radiciação. Mais para frente eu vou estar postando vídeos sobre esses temas, equação de segundo grau, equação de primeiro grau, potenciação, radiciação, e mais para frente, assim que eu postar o vídeo, eu vou colocar no card aqui em cima, tá bom? E aí você dá um clique aqui e assiste, beleza? Então, vamos começar a nossa aula. O que é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, ele é uma relação matemática entre os lados de um triângulo retângulo. Ou seja, ele relaciona os três lados que a gente tem aqui de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, uma observação, é que ele é um triângulo que tem um ângulo reto. Por isso o nome de triângulo retângulo, tá? Eu até faço uma brincadeira aqui que é triângulo reto-ângulo, porque tem um ângulo reto, certo? O nome aqui do triângulo está praticamente na própria nomenclatura dele, certo? Ele é uma fórmula que relaciona esses três lados, né? E de que forma que funciona essa fórmula? Como que ela funciona, né? Imagina que você tem dois lados desse triângulo, por exemplo, você tem o lado A e o lado B, e você quer descobrir o lado C, certo? Então, digamos que você tem a medida do A, tem a medida do B, quer descobrir o C. A fórmula, ela é para isso. Ela relaciona esses três lados de forma que você, tendo dois lados, você consegue encontrar um terceiro, tá bom? E qual que é a fórmula? É C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. O C, a gente chama aqui de hipotenusa. A hipotenusa, ele tem algumas características. O que é a hipotenusa? Ele é um dos lados do triângulo retângulo, tá? E aí, ele é o lado que está oposto ao ângulo reto, certo? A gente tem esses dois lados do triângulo que eles estão tocando aqui o ângulo reto, certo? Que é o lado A e o lado B, e eles tocam aqui, eles estão formando o ângulo reto, certo? Que é o ângulo aqui, que tem um L, que faz um ângulo aqui de 90 graus, tá? E aí, o cateto, então, é esse aqui, A e o B, e o C é a hipotenusa. E a hipotenusa, ela não toca o ângulo de 90 graus. Ela está oposta, na direção oposta. Ela não toca, beleza? Então, essas são as nomenclaturas, né? A gente costuma ler essa fórmula aqui, né, com uma frase, que é o seguinte, forma. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? De novo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Então vamos lá. Mais para frente aqui eu vou explicar como que a gente vai aplicar essa fórmula, como que a gente vai usar para resolver os exercícios, beleza? Antes, só vou falar aqui um pouco sobre o triângulo pitagórico. O que é o triângulo pitagórico? Eu desenhei esse triângulo aqui, ele tem algumas características de lado, de medidas, né? Por exemplo, ele tem esse lado aqui que é 3, esse lado aqui que é 4 e esse lado aqui que é 5, certo? O triângulo pitagórico, ele é um triângulo que ele tem essas medidas aqui, 3, 4 e 5, tá bom? E se a gente tiver outros triângulos que são múltiplos desse, ele também vai ser considerado um triângulo pitagórico, tá? Imagina que eu tenha esse triângulo aqui, e aí eu pego todas as medidas dele e multiplico por 2, de forma que vai ficar aqui, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10, 4 vezes 2, 8. Então eu vou ter as medidas aqui, 6, 10 e 8. Ou seja, eu peguei o primeiro e multipliquei por 2. Todas as medidas, tá? Então,
esse novo que eu encontrar aqui, ele vai ser também um triângulo pitagórico, porque ele tem essa mesma proporção, tá bom? Agora, como que a gente vai usar a fórmula para descobrir o outro lado, que a gente não tem, tá? Então, aqui a gente tem duas situações. Primeira, exemplo 1. Imagina que eu tenho os dois catetos e eu vou encontrar a hipotenusa. Essa é a primeira situação. A segunda situação é, exemplo 2. Eu tenho a hipotenusa, tenho um cateto e eu quero descobrir o outro cateto, tá bom? E como que a gente vai resolver cada uma delas? Primeiro, vamos substituir os valores na fórmula, tá bom? Qual que é a fórmula? Hipotenusa ao quadrado, que é o lado C, né? Se a gente tem? Não tem. Então, vamos colocar aqui como C mesmo, C ao quadrado, igual está na fórmula aqui. Igual, o A ao quadrado. O A eu tenho? O A é 3. O A aqui da posição do A, que é o que está aqui nesse triângulo aqui, ó, é o 3, certo? Então, o A é 3, coloquei aqui 3 ao quadrado. Igual está na fórmula, no lugar do A, só mudei aqui pelo 3. B, eu tenho o outro cateto. O primeiro era o 3, o segundo aqui é o 4. Então, tenho os dois catetos, o 3 e o 4, ambos estão aqui se somando e elevados ao quadrado, beleza? Agora a gente vai resolver, primeiro, essa potência que tem aqui. Então, 3 ao quadrado, quanto que vai ser? Se você não sabe potência, relembrando aqui, como é que a gente resolve potência? O número maior é a base, o número menor chama expoente, e aí a base ela vai se multiplicar a quantidade de vezes que o expoente está indicando. Ela vai se multiplicar por ela mesma, ela vai se multiplicar, certo? Então, se tivesse o número 10 aqui em cima, ia ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes. Mas como está só 2, então vai ser 3 vezes 3, 2 vezes, certo? Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Aí aqui 4 vai repetir 2 vezes, então 4 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Beleza, agora que a gente estava somando, né? Então a gente achou o resultado, vamos somar. 9 mais 16 vai dar aqui 25. E agora a gente tem aqui que C ao quadrado é igual a 25. O quadrado que está aqui, a gente vai passar para o outro lado, vai dar um tapinha aqui para ele cair aqui, certo? Só que na hora que ele passa para cá, ele vai mudar, tá? Por quê? Numa equação aqui de primeiro grau, sempre que você passa algum número de um lado para o outro, a gente inverte a operação, certo? Então, o 2 estava aqui, ele passou aqui para cá em forma de radiciação, raiz, né? Com o índice 2, certo? Então, a gente tem a raiz quadrada de 25, que vai ser igual a 5, beleza? Por que 5? Porque 5 vezes 5 dá 25, certo? Lembrando o que é a radiciação? Ou raiz, né? É o valor que, multiplicado por ele mesmo, ou seja, 5 vezes 5, que dá o valor que está aqui dentro da raiz, certo? Beleza, o exemplo 2. Aqui, então, a gente tem a hipotenusa, tem um cateto e quer descobrir o outro cateto, certo? Então, aqui a gente tem hipotenusa 5. Imagina que eu não sei o valor da medida A, né? Então, aqui é 5, aqui é a hipotenusa. Uma observação aqui, a hipotenusa, ela é o C, e o C ele está aqui na esquerda da fórmula, né? Então, a gente tem sempre que lembrar de colocar ele na esquerda aqui sozinho, tá bom? Eu já vi muita gente colocando aí, às vezes na hora de resolver o exercício, coloca ele aqui desse lado, só que aqui desse lado são os catetos, tá bom? Então, vocês aí não vão cometer esse erro, beleza? Então, coloca a hipotenusa aqui sozinha, e desse lado direito são os catetos. Esquerda hipotenusa, direito catetos. Aí vai ficar hipotenusa ao quadrado, igual está na fórmula. Se eu tenho, beleza, se eu tenho hipotenusa, 5 ao quadrado, igual A ao quadrado. A é um dos catetos. Não tenho aqui, eu coloquei ele no caso aqui no final, tá? Segundo cateto aqui, B ao quadrado. O outro cateto aqui é o 4, tá? Então peguei o 4 aqui, coloquei aqui elevando ao quadrado, tá? Uma observação aqui, a ordem das letras não faz muita diferença, tá? Eu poderia colocar tanto A aqui quanto aqui e o B também, tanto aqui quanto aqui. O que importa é você saber o que significa cada letra, tá? Que essa primeira é a hipotenusa, que fica sozinha, e esses dois aqui são os catetos, que ficam do lado direito da equação, tá? Então, na hora de substituir, você tem que substituir certo. Aí, beleza. O que a gente vai fazer agora?
de novo, mesma coisa que aqui, vamos resolver primeiro as potências que a gente tem. Então, 5 ao quadrado vai ser quanto? 5 vezes 5, 5 vai repetir duas vezes, 5 vezes 5 que vai dar 25. 4 ao quadrado, 4 vai repetir duas vezes, então 4 vezes 4, que vai dar 16. E aqui mais o a ao quadrado que sobrou desse lado, tá? Agora aqui a gente tem 25 igual a 16 mais a ao quadrado. Esse 16 que está aqui agora, a gente vai passar para cá, subtraindo. Passou para o outro lado da equação, a gente inverte o sinal. Então aqui ele estava positivo, passou para o outro lado, ficou negativo. A gente vai subtrair ele do 25 que estava aqui na esquerda antes, tá? 25 menos 16 vai dar 9, igual a ao quadrado. Certo? Então 9 igual a ao quadrado. Beleza. Então o 2 dá um tapinha aqui, caiu para cá em forma de raiz, aí ficou raiz de 9. A raiz de 9 vai ser 3. Por quê? 3 vezes 3 vai dar 9. Beleza? Ou a gente pode observar assim também, né? Que número que elevado ao quadrado vai dar 9? É o 3. Por quê? 3 elevado a 2, o 3 vai repetir duas vezes, vai ficar 3 vezes 3, que dá o 9. Beleza? Agora aqui, para finalizar, um exercício, né? Então vamos fazer a leitura ali. Uma escada tem 13 metros de comprimento. A sua base está a 5 metros da casa. Qual é a altura da casa? Beleza. Então a gente tem aqui, a escada, ela tem 13 metros. A escada está aqui, tem 13 metros. E a base, ela está a 5 metros de distância da casa. E aí eu perguntei o quê? Qual que é a altura da casa? Gente, aqui a gente consegue observar que a gente tem um triângulo, certo? Tenho esse lado, tenho esse lado e quero descobrir esse lado aqui que é o que eu não tenho, certo? Então aqui a gente observa que a casa em relação ao piso, ela vai fazer um ângulo aqui de 90 graus, certo? Sempre que tiver o ângulo de 90 graus, a gente coloca essa bolinha aqui, esse pontinho com esse quadradinho aqui, tá? Então, a gente vai fazer um quadradinho aqui. Coloquei o quadradinho aqui, tá? Então, a gente tem aqui dois lados, a hipotenusa, que está oposta ao ângulo reto, e aqui os outros dois lados são os catetos, tá bom? Então, a gente tem a hipotenusa, tem um cateto e quer descobrir o outro cateto. Então, como que a gente faz? Voltando aqui ao exemplo que eu dei. Vai ser o exemplo 2, né? Que a gente tem a hipotenusa, um cateto e quer achar o outro, tá? Então a gente vai usar dessa forma aqui. Como que a gente fez? Relembrando. Pega a hipotenusa, eleva ao quadrado. Pega o cateto, eleva ao quadrado. Passa o resultado para cá subtraindo e depois o 2 que sobrou aqui do quadrado, da potência, né? Passa para cá tirando a raiz. Então vamos fazer isso lá. Quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é 13. Coloquei aqui, 13, igual na fórmula. Igual 5 mais C, primeiro cateto mais o segundo cateto, e todos eles ao quadrado, certo? Não pode esquecer de colocar o quadrado. Aí vamos resolver primeiro a potência, certo? Igual a gente resolveu nos outros. 3 ao quadrado, quanto que vai dar? 13 vezes 13 vai dar 169. Igual a quanto? 5 ao quadrado, 5 vai repetir duas vezes, 5 vezes 5 vai dar 25. Mais o C ao quadrado, que é o lado que a gente quer descobrir aqui, tá? Então, agora 25, vamos passar para o outro lado da equação, subtraindo, com o objetivo de quê? De isolar a letra C, isolar para a gente resolver essa equação aqui, tá? Então, 169 menos 25 vai dar 144, certo? Aí, igual a C ao quadrado. Agora, esse 2 a gente dá um tapinha aqui, ele vai passar para cá em forma de raiz quadrada. Aí vai ficar C igual a raiz quadrada de 144. Que, fazendo aí essa raiz, vai dar C igual a 12 metros. A aula de hoje é isso. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal. E também ative o sininho. Pessoal, mais pra frente eu vou estar postando um ou mais vídeos com exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. E é muito importante que vocês vejam a próxima aula, porque quanto mais vocês verem exercícios, mais vocês vão aprender. Assim que eu gravar, eu vou estar colocando no card aqui em cima. E você que chegou até aqui,
Muito obrigado e até a próxima!